Pantanal sul-mato-grossense. Um mosaico multicolorido de formas que pulsa no ritmo das águas e do movimento dos seres que habitam esta imensidão. Os variados ecossistemas deste pedaço de chão compõem um ambiente favorável à produtividade biológica. São quase 140 mil quilômetros quadrados de beleza e harmoniosa integração de vidas. No meio de tantas plantas, bichos e flores, o pantaneiro criou suas próprias histórias de resistência e coragem. O Pantanal, pelas suas belezas e pela biodiversidade reunida aqui, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Essa região tão singular, a maior área contínua alagável do planeta, possui grande influência na formação dos grupos dos quais descendem os povos que hoje habitam essa planície. A região pantaneira foi palco de vários acontecimentos que ajudaram a escrever importantes páginas na história do Brasil. Para entender como tudo começou, pesquisadores tentam encontrar explicações para questões como a formação geológica do Pantanal, a ocupação humana na região e as mudanças nos hábitos e costumes da população. As pesquisas científicas mal começaram e já é possível afirmar que o Pantanal não se trata exatamente de um pântano. Estudiosos acreditam na tese de que, ao contrário de uma depressão recoberta de águas, o Pantanal era uma abóbada elevada para cima. Mas não se explica como, em um determinado período que excede aos 60 milhões de anos, houve uma inversão de formas. O que era uma abóbada convexa foi transformado em uma bacia côncava. Uma planície que passou a captar as águas que antes distribuía para as áreas adjacentes. A história do Pantanal é uma depressão, uma região mais deprimida, onde teve acúmulo de sedimento. A origem dela esteve associada à formação da cadeia dos Andes, situada a oeste. A cadeia dos Andes é um grande acúmulo de rocha, por dobramento. Isso formou um grande peso. Aí a placa da América do Sul, ela arqueou, ela deu uma arqueada e geraram fraturas. Através dessa fratura, os blocos se abateram e formou a depressão. E essa depressão foi sendo entulhada por sedimentos. Quanto às questões ligadas à ocupação humana no Pantanal, os estudos arqueológicos, ainda preliminares, já conseguiram chegar a algumas evidências que ajudam a compor um mapa etnográfico da região. Os levantamentos dos vários sítios arqueológicos localizados na planície pantaneira foram feitos, em sua maioria, na última década do século passado. Através dessas pesquisas, está sendo possível identificar quando se iniciou a chegada dos humanos neste pedaço de chão, de onde eles vieram e quais as suas principais características. O Pantanal foi densamente ocupado, sobretudo a partir de 3.000 anos atrás. As pesquisas mostram facilmente que nesse período, sobretudo entre 3.000 a 1.000 anos antes do presente, há uma densidade muito grande de pessoas morando dentro do Pantanal, muito mais do que a gente tem hoje. São povos indígenas que são similares ao povo que a gente encontra aí, ainda encontra pelas ruas de Corumbá, com descendência dos povos Guató, Paiaguá, Guaicuru, com a mesma capacidade intelectual que nós temos hoje, só que um modelo de vida bem diferente do nosso. O Pantanal sofreu influência de diversos grupos de nômades e índios, que encontraram aqui uma estratégica malha hidrográfica capaz de conduzi-los em qualquer direção, sempre com a orientação dos cursos fluviais. Associado a esse entroncamento de trilhas navegáveis, um complexo ecossistema tropical oferecia ao homem pré-histórico condições para satisfazer as necessidades de alimentação para os demais meios de subsistência. Os grupos étnicos se deslocavam, ocupando todos os cantos do Pantanal e evidenciando uma variada formação de horizontes culturais. As primeiras incursões humanas pela região datam de mais ou menos 8.500 anos atrás,
As encostas dos planaltos, que margeiam o rio Paraguai, eram as áreas preferidas pelos povos que aqui trafegavam. Entre 8.000 e 8.300 anos atrás, populações de pescadores, caçadores e coletores que usavam a canoa como principal meio de transporte já estavam estabelecidas aqui. Elas atravessavam o rio e coletavam caramujos de várias espécies e traziam para cá e se alimentavam também de caramujos, de jacarés, de peixes, de carne de capivara, de vários vegetais que eles coletavam, e eles amontoavam as conchas de caramujo, os ossos de peixes nesses locais aqui, formando um tipo de sítio arqueológico que nós chamamos de aterro e que lembram muito os sambaquis que ocorrem no litoral. Em Ladário, município vizinho de Corumbá, vários sítios arqueológicos já foram identificados e explorados e confirmam essas hipóteses. Existe grande probabilidade de que prédios, casas e inclusive este colégio tenham sido construídos sobre um conjunto arqueológico rico em vestígios e marcas da presença humana na região há mais de 5.000 anos. Calcula-se que esses assentamentos estiveram ativos durante mais ou menos 200 anos. Após esses 2 séculos, os seus ocupantes se dispersaram. Os índios antigos também escolheram os melhores locais para moradia, tanto quanto os não índios, como os portugueses do século XVIII, escolheram esse local aqui para a fundação de Corumbá e para a fundação de Ladário também. Somente depois de 4.000 anos de presença humana não revelada é que pode-se afirmar que ocorreu a ocupação permanente do Pantanal por novos grupos humanos, o que corresponde a aproximados 5.000 anos. Como os demais, os assentamentos desses grupos estão localizados sempre à beira dos rios e lagoas, nas partes altas do território. Isso revela que os ocupantes obtiveram rápido conhecimento da área, já que se estabeleceram em refúgios protegidos das cheias e das agressividades de animais. Outra vantagem da escolha é que em todo o entorno os grupos podiam usufruir da abundância da pesca, da caça e coleta de frutos, plantas e raízes necessárias à alimentação. 2.000 anos depois, os sítios cerâmicos se multiplicam nos espaços onde mais de 3.000 anos antes estavam os assentamentos pré-cerâmicos. Esse fato pode ser atestado em áreas próximas à Lagoa de Jacadigo, a 60 quilômetros de Corumbá. É provável que essa região tenha sido a primeira área ocupada pelos índios do tronco Umbaiá-Guaicuru. A partir de uns 3.000 anos atrás, essa cerâmica ela se dá espalhada por todo o Pantanal, desde Cáceres até provavelmente Porto Murtinho, que fica mais ao sul. E aí nós já temos uma mudança um pouco no modo de vida e provavelmente no padrão alimentar, porque aí a cerâmica é um indicador de que eles também estariam utilizando, por exemplo, vegetais domesticados. Então, por exemplo, nós temos cachimbos de cerâmica que indicam que eles já utilizavam fumo, e o fumo é uma planta domesticada. Nós temos fuso para tecer algodão, para afiar algodão de cerâmica, o que indicam também que eles já utilizavam o algodão, que é uma planta domesticada, desde uns 3.000 anos atrás. O mundo não foi feito em alfabeto, senão que primeiro em água e luz, depois árvore, depois lagartixas. Apareceu um homem na beira do rio. Apareceu uma ave na beira do rio. Apareceu a conha e o mar estava na concha. A pedra foi descoberta por um índio. O índio fez fósforo da pedra e inventou fogo para a gente fazer a boia. O menino escutava a verve de uma planta que era pardo. Sonhava-se muito com pererecas e mulheres. As moscas davam flor em março. Depois, encontramos com a alma da chuva que vinha do lado da Bolívia e demos no pé. Índio Guató contou essa cosmologia. Mas a vinda do homem não índio à região do Pantanal e o contato com os nativos ocorre com grande intensidade nos primeiros 30 anos do século XVI, com a chegada dos exploradores espanhóis que vieram em busca de um caminho que alcançasse o Pacífico.
Entre as inúmeras expedições exploratórias territoriais, a que diz mais respeito ao Pantanal relaciona-se à viagem de Juan Díaz Solis, em 1516. Ele conseguiu chegar até a Bacia do Prata, mas foi contido pelos índios Charrúa. A expedição foi dizimada. Apenas um navio conseguiu se livrar das investidas dos nativos e retornar ao Atlântico. No entanto, ele naufraga em costas brasileiras. Salvo do naufrágio, o português Aleixo Garcia alcançou o litoral de Santa Catarina, onde foi recebido com docilidade por índios Guarani da tribo Carijó. Aleixo Garcia conseguiu mobilizar os índios e preparou uma expedição para encontrar as terras incas. Em 1524, partiu rumo oeste, utilizando-se do Peabiru, caminho terrestre construído e transitado pelos diversos grupos étnicos locais. Saindo de Santa Catarina, a comitiva alcançou o Rio Paraguai, num percurso de mais de 2.000 quilômetros. Essa expedição foi a primeira a conduzir o homem branco a pisar em solos sul-mato-grossenses. Isso tudo faz com que a gente possa refletir sobre o nosso processo histórico e, sobretudo, também repensar a nossa identidade enquanto nação, enquanto país, principalmente de uma perspectiva de multiculturalismo. Esse país é um todo formado por partes diferentes, às vezes, por descendentes de europeus, de asiáticos, de africanos, de indígenas e muitos mestiços de várias matizes, né? Na metade do século XVII, bandeirantes paulistas ocupam a região com maior intensidade. Vinham com a missão de caçar índios para servir ao trabalho escravo. Isso sem jamais perder de vista a possibilidade de descobrir minas de pedras e metais preciosos. Data deste mesmo tempo a disseminação de missões jesuítas na região. O primeiro ponto, até de incorporação dessa região à história portuguesa, foi a passagem dos bandeirantes, em primeiro lugar, depois das monções, que é mais o comércio, em direção a Cuiabá. Esse trajeto passou por nós aqui. A partir daí, começou a se montar uma defesa de fronteira, né? Principalmente a partir do 4º capitão-general Luiz de Albuquerque, que pontuou, né, alguns pontos geográficos do sul, Corumbá, Forte de Coimbra, Miranda, essa região, que para dar um anteparo à penetração dos espanhóis. A época também serviu para destacar a figura dos índios Guaicuru, descendentes do tronco Umbaiá. De índole guerreira, os Guaicuru eram considerados mais temíveis dos adversários dos colonizadores. Eram capazes de, a um só tempo, enfrentar espanhóis, portugueses e bandeirantes paulistas. Jamais se submeteram a qualquer tipo de dominação dos conquistadores, colonizadores ou catequizadores. Os Guaicuru foram os primeiros índios pantaneiros a ter contato com o europeu. Aproximaram-se das expedições espanholas para conseguir alguns exemplares de cavalos. Além de explorar todo o potencial dos animais, também iniciaram um processo de reprodução dos equinos, não apenas para a locomoção, mas especialmente como arma de combate. Nas batalhas, pintavam os bichos com os mesmos motivos gráficos do próprio corpo. Cavalo e cavaleiro tornavam-se então um só elemento. Isso era mais acentuado pela maneira singular de montar. O guerreiro Guaicuru deitava-se no dorso do seu cavalo, inclinando-se para o lado, transformando o animal em escudo. Os índios Guaicuru, que esse nome pega depois, eles vêm de grandes migrações do lado do Chaco boliviano. Isso numa fase bem anterior. E eles se espalham pela região pantaneira. Eles se adaptam muito bem à região pantaneira, né? Eles se adaptam, inclusive, a um novo elemento da colonização que eles não conheciam, que era o cavalo, né? Eles vão ser exímios cavaleiros, né? E eles dominam, são muito guerreiros, eles dominam todo o Pantanal. Eles vão ser os senhores do Pantanal, senhores da área, inclusive dominam outras tribos que já existiam aqui na região. Um
Um dos episódios que marcaram a índole e o caráter Guaicurú foi chamado Massacre do Forte, em 1778. Sob a simulação de paz e de buscarem uma aproximação pacífica com o branco, eles abordaram o Forte Coimbra com o pretexto de presentear soldados e civis residentes no local com peles de animais e suas próprias mulheres. Aproveitaram-se da acolhida amigável dos portugueses para exterminar um total de 54 militares. Era uma convivência, vamos dizer, de amor e ódio, né, entre as populações indígenas e os soldados portugueses. E nessa história há esse evento extremamente curioso, né, que os índios, os soldados só saíam de dentro do forte para pegar água, alimento, mas sempre armados, mas eles também não eram precariamente armados. E os Guaicurú fizeram uma estratégia muito curiosa e de inteligência, né? Atrair os soldados para fora vamos dizer, da proteção, né? Do forte, utilizando as mulheres indígenas, e todos foram fracassados. É uma história muito bonita, né? Uma história assim, parece cinema, né? De faroeste, mas que conta como é que era a convivência. E teve outros fatos, não foi só isso, mas esse é o que mais marcou, né? E que a história registra em vários relatos de época. Depois de enfrentamentos de menores intensidades, em 1791 foi assinado um tratado de paz e amizade dos portugueses com as principais lideranças Guaicurú. Desta vez, cumpriram os acordos, tanto que na Guerra do Paraguai foi estratégica a participação dos índios cavaleiros na defesa do forte, na contenção de tropas paraguaias e na garantia territorial portuguesa. Após a Guerra do Paraguai, inicia-se um novo ciclo de ocupação territorial no Pantanal, que dispersou as populações Guaicurú até a nação ser extinta. Tem trabalhos fantásticos que contam a saga dos Guaicurú e que realmente foram os grandes senhores desse Pantanal, né? Estudar os Ambaiá, vamos dizer, talvez seria o termo mais correto, Ambaiá, Guaicurú, é estudar uma história fantástica. São uns homens devagar. São uns homens quase que misteriosos. Eles estão esperando. Às vezes procuram um lugar bem escondido para esperar. Estão esperando um grande acontecimento. Estão silenciosos diante do mundo. Silenciosos. Ah, como eles entendem as verdades de seus infinitos segundos. A Guerra do Paraguai, aliada ao processo de povoamento do Pantanal, foi um dos grandes acontecimentos que marcaram a história da região. Em meados do século XIX, Francisco Solano Lopes, um jovem oficial paraguaio de formação europeia, redesenhava um mapa diferente para a geografia do Novo Mundo. Ele acreditava que o Paraguai era uma terra isolada, asfixiada pelos países andinos, platinos e brasileiro. Lopes via como único escape a essa clausura geográfica a hegemonia do seu país sobre a Bacia do Prata. Deveria, portanto, impor o seu domínio sobre o tráfego nos rios Paraná e Paraguai, como corredores de acesso ao Atlântico. Suas ideias culminam em uma série de episódios que levam à chamada Guerra da Tríplice Aliança. Elegendo equivocadamente o Brasil como seu principal inimigo, as tropas paraguaias aprisionam o navio Marquês de Olinda em águas do rio Paraguai e determina a invasão do território brasileiro, iniciando a guerra. Entre as várias frentes formadas pelo exército de Solano Lopes, uma delas avança em direção ocidental até alcançar a região dos Campos de Vacaria. Invadem então a colônia militar de Dourados em dezembro de 1864. No entanto, encontra a resistência heróica do tenente Antônio João, que com o sacrifício da própria vida, impede o avanço da coluna paraguaia. A partir de 1850, chamadas colônias militares. E o Antônio João, então, certa feita, foi destacado para ser o comandante e administrador daquela colônia militar dos Dourados.
Estando ele por lá há quase 2 anos, então estourou a Guerra do Paraguai e uma coluna paraguaia de 365 homens, comandadas pelo capitão Martim Urbieta, então intimaram-no a render-se e entregar aquela praça. Ao que o tenente Antônio João Ribeiro, então, respondeu perguntou primeiro se eles tinham ordem do governo imperial para que ele se rendesse a entregar a praça. Na negativa da resposta, então ele disse que ele jamais entregaria a praça, a não ser que eles passassem por cima do cadáver dele. E foi o que ocorreu. Intimado, então, as tropas do capitão Urbieta, então, avassaladoramente exterminaram Antônio João com seus bravos 14 companheiros que lá se encontravam. E antes de morrer, ele teria mandado um bilhete ao seu comandante, que ficava na cidade de Nioaque, que seria o comandante do quartel do atual 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, na época com o nome de Corpo de Caçadores, ficava sediado na cidade de Nioaque. Um bilhete com os seguintes dizeres: sei que morro, mas o meu sangue e o de meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo de minha pátria. Só que esse bilhete não chegou às mãos do comandante dele, porque o estafeta foi aprisionado e também foi morto. Ao tempo em que ocorre esse evento, outra coluna toma o Forte Coimbra com relativa facilidade, estabelecendo ali uma base militar. Em janeiro de 1865, uma tropa paraguaia ataca Corumbá, sitiando e tomando a cidade. A evacuação de Corumbá, desprovida de recursos para a defesa, tornou-se um episódio memorável. A população em massa abandona o local e toma a direção de Cuiabá em abril de 1865. Em 1867, as forças mato-grossenses organizam uma tropa formada em Cuiabá, comandada pelo tenente Antônio Maria Coelho. Essa frente aglutinou militares, a Guarda Nacional e civis incorporados espontaneamente, chamados de Voluntários da Pátria. Em maio de 1867, partem da capital rumo a Corumbá. Em 13 de junho, as forças de Antônio Maria Coelho e o capitão Cunha e Cruz derrotam as tropas paraguaias e retomam a cidade. Corumbá foi invadida pelos paraguaios, né? Passaram aqui alguns anos. Ela foi ocupada pelos paraguaios, pela força de Solano Lopes. E então houve uma paralisação total na economia, nas nossas... houve assim, um retrocesso na economia corumbaiense. Corumbá passou a ser província do Alto Paraguai, passou a ser uma parte ocupada. E veja bem, aquela região já era uma região produtora de carne, de pecuária, que serviu também de celeiro para sustentar o exército de Solano Lopes. Eles saquearam todos o comércio que existia aqui e os paraguaios cometeram, quer dizer, a guerra é guerra, né? Então a cidade sofreu esse impacto. A guerra, ela, vou dizer, é democrática porque atinge todo mundo, né? Violenta todo mundo. E depois, já numa fase final, né? Os paraguaios continuam em Corumbá, há uma reação, começa evidentemente uma reação de avanço das forças brasileiras e as tropas vindo de Cuiabá conseguem tomar Corumbá, com um evento conhecido como a retomada de Corumbá. Uma das páginas mais brilhantes da Guerra do Paraguai foi escrita pelos combatentes brasileiros durante o episódio conhecido como a Retirada da Laguna. Em janeiro de 1865, uma coluna comandada pelo coronel Manuel Pedro Drago partiu de Santos para dar apoio aos combatentes de Mato Grosso. 3.000 homens seguiram para Coxim e lá ficaram ilhados por causa da cheia durante quase um ano. Quando deixou a cidade, com destino à vila de Miranda, a tropa estava reduzida a 2.000 homens. Muitos morreram por causa das doenças. De Miranda, a coluna, agora comandada pelo coronel Camisão, seguiu com destino à vila de Nioaque. A tropa brasileira continuou perdendo homens ao longo do trajeto. E quando chegou a Nioaque, encontrou a vila aniquilada. O comandante decidiu cruzar o rio Apa
e entrar em território paraguaio para conquistar a região de Bela Vista. Orientada por José Francisco Lopes, o guia Lopes, a coluna seguiu até a Fazenda Laguna. Mas por causa da falta de alimentos, água, local para pouso e da perseguição furiosa do adversário, foi ordenada a retirada. Transpondo o rio Apa de volta ao território brasileiro pelo Passo dos Macacos, os combatentes atingem a Bela Vista brasileira. No local hoje conhecido como a Praça Inhandipá, a coluna foi surpreendida por um terrível ataque de inimigos. Travam a mais dura batalha da campanha. Depois de atravessar o rio Miranda, inicia a marcha de retorno à saqueada Niuaque. Nessa ocasião, na igreja da vila, ocorre uma grande explosão. 9 pessoas foram mortas. Hoje seus nomes estão cravados em um monumento na praça central da cidade. Deixando para trás escombros e mortos, a coluna segue para Aquidauana e a 12 de junho de 1867 atinge o Porto Canuto, margem esquerda do rio Aquidauana, onde são encerradas as operações de guerra da expedição. Meados da guerra, já em 1867, então teve que ser remetida a Mato Grosso uma tropa para que desalojasse os paraguaios que haviam ocupado todo o sul do antigo Mato Grosso, obrigando-os a retornar ao seu país. E essa tropa deveria permanecer nas imediações da fronteira, ou em território brasileiro ou um pouco dentro do Paraguai, que foi o que aconteceu. Por isso, o início da retirada da Laguna fica na antiga Fazenda da Laguna, a 20 quilômetros no Paraguai. A coluna perdeu 980 soldados, além de um grande número de índios, mulheres e comerciantes. Da vila de Miranda à Laguna e ao Porto Canuto, foram 92 léguas de heróica marcha de resistência. Nos locais por onde a coluna passou, existem até hoje marcas das batalhas. Bela Vista, Niuaque, Miranda, Jardim, Aquidauana e inúmeros pontos de parada às margens dos rios Miranda, Aquidauana, Apa, entre outros, marcam a retirada da laguna. Mas é Corumbá, a capital do Pantanal, que ainda mantém na memória as cenas de horror e destruição a qual foi submetida durante a Guerra do Paraguai. A cidade se reergueu, atravessa o tempo ainda bela e forte. Uma cidade contemporânea, sem se descolar das tradições agregadas pelo encontro de acontecimentos e de tantas raças. Futurosa e conservadora, está hoje vocacionada a desempenhar um papel geoestratégico notável, tanto pelo passado de lembranças, como pelo futuro promissor. Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em 1000 canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera e esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era outro país. Amante das tradições, de que me fiz aprendiz, por 1000 paixões, sabendo morrer feliz. Cego é o coração que trai aquela voz primeira que de dentro sai, e às vezes me deixa assim,
ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era outro país. Amante das tradições, de quem me fiz aprendiz, por mil paixões sabendo morrer feliz. Cego é o coração que trai aquela voz primeira que de dentro sai, e às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. As casas dormiam na hora surda do meio-dia. O corpo do homem penetrou sob árvores na longa quietude estendida na rua. Tudo permaneceu sem um grito, um pedido de socorro sequer. Sei que os rios influem na plumagem das aves, que vespas de conas frondosas produzem mel azulado, e as casas com rios nos fundos adquirem gosto de infância. Isso eu sei de me ser. Corumbá parece sintetizar em um só conjunto os esplendores da diversificada natureza que a contém e cerca, como pelo que representa de marco de resistência. São diversos e visíveis os registros da pulsante trajetória de uma cidade que atravessou mais de 2 séculos, exposta a recorrentes investidas dos diferentes povos que trafegaram pela região. Corumbá é atraente pelo memorável valor histórico guardado nas manifestações arquitetônicas imperiais ainda preservadas. E a esses registros do passado, vem agora se juntar a realidade do presente e a certeza de sua destinação de cidade irradiadora de um novo futuro, que rapidamente chega para encorar nas margens de suas águas, terras e morrarias de riquezas. Fundada em 1778, apenas como um núcleo militar, no final do século XIX, Corumbá já era o 3º maior porto fluvial da América Latina. No início do século seguinte, se torna uma cidade dinâmica e cosmopolita, atraindo interesses de diferentes setores econômicos que ditavam o ritmo de crescimento acelerado do porto e da cidade. Corumbá preserva seus preciosos e belos casarões, sobrados de estilo único, e o Casario do Porto, importantes edifícios públicos e comerciais, com o prédio da Alfândega, a Mesa de Rendas da província, o prédio Vanderlei Baís e a Casa Vasques e Filhos. Na outra margem do rio, uma casa acendeu. 2 galos ensaiaram. O farol que estava na mão do homem apagou. A lancha apitou despedida. O porto da Manga está amanhecendo. Vem um cheiro de currais por perto. Posso ver uma casa nascendo e um menino recolhendo vacas na semi-escuridão. A gente brincava no chão do Pantanal. A minha infância é do chão do Pantanal. Em latim, infância quer dizer ausência da voz. Mas é até 2 anos que a criança tem ausência da voz. Mas quando ele tem a ausência da voz, ele, em compensação, recebe
todos os ruídos de folhas, viu? Todas as cores. É nesse período da infância da voz que ele recebe o Pantanal e que fica dentro dele e que mais tarde submerge. E o que a gente tem de homem, de depois de artista, é tudo que você ouviu, o sussurro que você ouviu das folhas, as cores que você ouviu, os brinquedos que você brincou. Tudo isso é que transparece depois, que aparece depois na sua palavra. No Pantanal, não é possível contar o tempo através dos ponteiros rápidos de um relógio. Aqui, as horas passam ao sabor do silêncio do vento, da velocidade do voo de um pássaro, do correr da água dos rios. O tempo no Pantanal guardou histórias ao longo de 5.000 anos, que até hoje ardem na memória de quem vive a rotina calma e abençoada desta planície.